né? Então, assim, eu já pude ir para o Oriente Médio muitas vezes, fui para Israel, Palestina, fui para o Líbano, fui para a Síria, ia para o Irã agora, mas minha viagem provavelmente não vai rolar tão Você cedo. foi a estudo, a Sim. passeio. Já no caso do Estevão, ele foi trabalho. morar, Eu né? morei. Foi ficar... Fiquei 6 meses no Líbano. Qual que é a recomendação quando você, por exemplo, chegou no Líbano? O que as pessoas falaram para você? Provavelmente você não pegou o avião aqui sozinho e foi para lá sem saber nada. Você provavelmente já teve alguma orientação antes, quem te convidou provavelmente fez esse meio campo. Como é que Estevão, para um brasileiro, dá mais um tempo atrás, né? Que a nós informação estamos falando era aí menos... de 20 e poucos anos atrás. E... Já tinha internet, mas não era igual hoje. Não era igual hoje. Logo depois da Guerra Civil Libanesa, né? Que terminou em 95. Foi logo depois. Eles estavam se refazendo ainda daquela destruição que teve, né? Ou seja... E a família também não fica preocupada? Fica preocupada, porque é um lugar muito difícil, diferente de quando eu morei na Arábia Saudita. Daqui a pouco, quando ele chegar na Arábia Saudita... Que a Arábia Saudita é um país mais tranquilo, com mais segurança, com mais tudo. Agora, o Líbano, é o que eu falei, de várias etnias, de várias coisas. Então, como eu falei antes aqui, eu passava todo dia para treinar. Ia para o sul do Líbano, certo caminho de Israel, passava dentro do bairro principal do Hezbollah, onde os caras com metranca no meio da rua. Mas sabe? Eles paravam o carro? Não parava, a gente não, ficava, passava, mas eles olhavam, viam. Olhava, né? Opa, dava um terror de você ver isso aí. Todo dia eu ia treinar. Tinha que ganhar bem pra caramba, hein, Estevão, pra topar. Claro, onde ganhou. Ganhou foi uma grana boa, pagavam bem. Pô. Mas então, é um país completamente... E Líbano, né? E o Beirute é uma cidade, não sei se você conhece, é linda, né? Beirute é maravilhosa. Beirute é um povo bonito, os homens, as mulheres lindas, praias lindas, comida. Hoje a gente nem tem mais isso, né? Não pensa perdeu. No lugar, você já imagina outro cenário. Beirute é um dos lugares mais lindos que eu conheci. Eu conheci o mundo todo. Mas quais foram as recomendações que você recebeu quando chegou lá? Principalmente, não praticamente em Beirute, mas esse sul de Beirute, que é o caminho, área de domínio do que Hezbollah, a área de domínio do Hezbollah. Esse aí, olha, cuidado, não passe em horários ruins. Então, nós passávamos o horário de treinamento, ia geralmente com 2, 3 carros, a comissão técnica, um junto com o outro, porque você não sabe o que poderia fazer, o que poderia acontecer, né? Então, daqui a pouco... Tocavam uma sirene, sabe? Você tinha que ir para dentro de casa. Você passou por isso lá? Passei. Recolher, toque de recolher. Isso tudo. Mas porque estava tendo bombardeio? Não, porque eles tinham algumas coisas, previsão, algumas alertas. Alerta. Igual tem da chuva aqui agora. Isso, no celular. Alerta então, é um país que você vivia completa. Eu tenho, inclusive, amigos, um casal meu da época lá, certo? Eles foram, logo depois que eu saí de lá também, passaram-se alguns anos, eles foram embora para os Estados Unidos. Estevão, nós não aguentamos ficar aqui. E eles são libaneses, são de Beirute, quer dizer, eles próprios saíram de lá, né? É difícil. E tem uma treta que é o seguinte, esses grupos, eles têm uma cicatriz muito recente dessa guerra civil que durou muito tempo, né? E que foram vários grupos contra vários grupos. Então, o seu grupo que era aliado hoje, depois ele virava seu inimigo. Então, assim, às vezes eram bairros, um bairro contra o bairro da frente, assim, sabe? O bairro armeno muito contra... núcleo, né? Sim, cara, e assim, isso durante muitos anos, né? Então, ao mesmo tempo, você for pensar, o Hezbollah, as áreas de controle do Hezbollah, esses caras, eles querem ter uma segurança de quem que tá entrando ali. Porque esse cara pode ser um espião também, sabe? Esse cara pode ser uma caravana cheia de gente do outro grupo que tem treta com eles querendo fazer alguma coisa de ruim, sabe? Então... eu tive lá recentemente, enquanto a guerra estava rolando no sul do Líbano, a gente via bombardeio, assim, e, cara, é muito louco, assim, você tem que... A recomendação que eu tinha não faça nada sozinho, sabe? Você ia pra bunker? Cara, o Líbano, ele não tem, diferente, acho que só de Israel e talvez esses países do Golfo que tem mais grana, então Arábia Saudita, Catar e tal, que eu acho que tem uma... estrutura de bunkers, isso, né? Esses países, eles não têm, assim, às vezes o que você tem casas que tem um porão, assim, mas meio que você conta com não ser atingido, sabe? E, por exemplo, uma coisa que eu fiz quando eu tava no Líbano, né, foi quase assim, em janeiro e tal, e aí, Israel bombardeou o bairro xiita
de Beirute, que inclusive é um bairro de controle do Hezbollah. Xiita é uma das vertentes do islamismo, né? E, cara, eu fiquei em choque. Eu falei, pô, lascou aqui, meu. Porque se eu quiser fugir do país agora, o espaço aéreo libanês está fechado. Para baixo é Israel, que é quem atacou eles. Para cima é a Síria, que também está em guerra. O que eu vou fazer? Cara, eu olhei assim, os caras do bar ali que eu tava, meu, nem aí, sabe? Eu falei, mano, e aí? O que vai... Eu tenho que me preparar, eu vou comprar água e mantimento. O que faz? Ele falou, irmão, tá tranquilo, você tá num bairro cristão aqui, eles nunca vão atacar a gente, tá suave. A treta lá é com eles, né? E então, claro que isso nem sempre se aplica, a gente teve ataques que expandiram isso posteriormente, mas assim, eu acho que também é uma reflexão que a galera se acostuma a viver nessa neurose de guerra. A gente se acostuma aqui com essa Um monte de... violência urbana também, né? Mas isso, mas né? você falou em neurose, eu tive 2 ou 3 jogadores lá, um completamente, acho que isso é uma neurose, uma coisa psíquica que trauma já de vem guerra, um trauma sim. de guerra. Afetou a cabeça Pô, do esse jogador? cara, esse jogador doido, o cara completamente maluco. Mas Inclusive, o quê? Não conseguia focar no jogo, não treinava não, direito? até nos treinamentos. Ele bateu boca comigo. Eu trouxe o Olympique de Beirute, eu trouxe aqui para o Brasil. Nós ficamos 45 dias em São Paulo, Campinas e Curitiba. Fizemos amistosos, jogos treinos contra a Ponte Preta, lá em Curitiba contra o Atlético e tal, porque tinha um diretor do Atlético que tinha muita ligação também lá. Aqui em São Paulo, certo? Então, tinha esse jogador, eu lembro, era um lateral direito, não lembro o nome, mas completamente xarope, para ver que era alguma coisa psíquica, inclusive. Ninguém quis ficar para cá, não, para não voltar para lá? Não, na época não. Na época tinha passado a guerra, né? Foi logo depois daquela guerra. Mas os caras, sabe, tem hora que você tem, até como treinador, como comandante, você tinha que acalmar um pouquinho. Não adianta você ir muito para cima. Um dia o cara me peitou, pô. Nunca em tantos anos de carreira, o jogador veio para cima de mim. O libanês. Veio louco. Aí o intérprete me chamou. Não, calma que ele é meio padre descontrolado. Era assim, então tinha esses problemas também. Coisas que influenciam muito, né? Agora, desculpa, acho que uma coisa curiosa, assim, que sempre me chamou muita atenção no Oriente Médio é que, mesmo com todas essas fraturas na sociedade, mesmo com todos esses conflitos que geram empobrecimento, que destroem a infraestrutura de cidade e tal, eu nunca vi miséria lá como eu já vi aqui. E mais do que isso, eu nunca me senti tão seguro como eu me sentia lá. Era muito louco, né? Cara, hoje eu moro... em todos os países ou algum específico? Cara, eu acho que assim, andar em zona de conflito é muito sobre você saber onde você tem... Mas acho que também pode ir ou depende do não. momento que você está no país. Exato, né? claro, Agora, por claro. exemplo, é uma Agora situação seria diferente, terrível, né? Mas assim, eu lembro que um dia eu tava na Síria, assim, voltando sozinho, eu tava numa ruelinha e aí eu vi uma galera vindo na minha direção, eu falei, rodei. Eu com essa cara de gringo aqui, vestido diferente, com tênis da Nike que não tem lá, porque eles estão embargados, não sei o quê. Eu falei, mano, eu vou rodar. O cara passou assim, o cara passou por mim, nem me olhou nada. E aí eu me toquei, eu falei, cara, é isso. Mesmo com toda a desigualdade que eles têm, a taxa de criminalidade lá é baixíssima. Existe uma vez uma mulher me falou uma coisa assim, falou, cara, ninguém morre de fome no Oriente Médio. Porque existe uma solidariedade entre a sociedade mas que é muito Palestina, grande. sim. Agora sim, né? Mas porque é uma fome provocada pela vontade humana enquanto arma de guerra, que à luz do direito internacional, inclusive, é crime. E tem uma disciplina muito grande. Eu vou citar uma passagem aqui na Arábia Saudita, né? Você vê como é que o que aconteceu um dia? Eu estou lá, aí o intérprete veio e falou, professor, do fulano, o lateral direito, esqueci o nome dele, ele quer falar com o senhor. Eu falei, é que eu não vou poder vir amanhã no treino, tal, o intérprete traduzindo, eu posso faltar? Eu falei, legal, pô, não tem problema. Eu tenho um compromisso, Passou 15 dias, o mesmo cara, o intérprete, professor, quer falar com o senhor. Eu falei, entrou na minha sala, amanhã eu não vou poder vir, não sei o quê. Eu falei, legal, tal. Vai faltar, vai lá resolver suas coisas. Passou 15 dias, o mesmo cara vem. Falei, opa, peraí. Não. Toda 15 dias, você não vai faltar no treino. Aí ele saiu da sala assim, o intérprete, professor, vem cá. Não, é que ele tem que, de cada 15 dias, ele foi pego com bebida alcoólica na época. E ele tem que se apresentar ao comando, não sei do quê, para tomar 50 chibatadas. Eu falei, então, não, pode deixar a hora que ele quiser.
Quer dizer, eu estou falando de uma loucura. Você falar isso aqui no Brasil não existe. Então, os caras são... Um cara que errou, ele tem mais ainda... Chibatada. Ele isso tem é mais coisa duas... da Idade Média. Ele tem, além dessas duas, essa de amanhã, tem mais ainda duas. Eu falei, não, o dia não precisa nem me avisar, então, o dia que ele for... Por isso que o Vampeta burlava a bebida quando ele jogou lá. Então, quer dizer, então... É complicado. Ele fermentava. Fazia isso. Mas eu também lá no meu condomínio... Ô, Estevão, pelo amor de Deus. Não, eu não fiz. Você descobre, né? Eu não fiz, mas eu cheguei a beber. Participei. O cara, isso aqui, eu falei, mas como? Não, mas vem por trás, não sei o que. Dá um golinho, então. O vinho prepara. Mas era o vinho preparado O lá. vinho preparado é ruim, lá. né? Vai fazer